Olá pessoal, eu sou Vanessa Lotti e hoje eu trago uma aula sobre manejo do conjunto de corte. O conjunto de corte foi idealizado para facilitar o trabalho nosso, porque a gente consegue cortar várias camadas de tecido e com precisão, usando todas as medidas que nesse conjunto apresento. Esse conjunto ele é feito de 3 grupos básicos: as placas, as réguas e os cortadores circulares. Vamos começar com as placas. As placas são feitas de um material que permite que a lâmina passe sobre ele sem estragá-lo. E é feito de um material que é importante ressaltar que ele não pode pegar sol, porque se pegar sol ele ondula e não tem retorno. Então a gente tem que ter cuidado ao armazenar, de preferência armazenar numa superfície plana ou penduradinho assim, de forma que não fique encurvado, porque se ficar pode prejudicar. Elas são feitas de diferentes tamanhos, tá? Essa aqui, por exemplo, é bastante comum ter 18 polegadas por 24, e nelas existem as marcações das unidades, ou polegadas, muitas vezes centímetros do outro lado, e além de ser quadriculado nessa unidade, há também desenhos de ângulos que a gente utiliza para fazer diferentes cortes. Essa então é um tamanho bastante comum, mas eu gosto muito de ter essa maior que fica sobre a mesa, que me permite cortar um tecido de 1,5 m. Aí tem quadradas, outros tamanhos de retângulo, até essas miudinhas assim, ou até menores, para a gente fazer um trabalho mais delicado. O segundo grupo de equipamentos do nosso conjunto de cortes são as réguas, que da mesma forma uma infinidade de fabricantes e também apresentadas em diferentes unidades. A minha preferida, que eu diria que é a primeira régua que a gente deve ter, é essa régua retangular, de geralmente 15 centímetros por 60 ou 6 polegadas por 24, que é uma régua coringa, porque apesar dela ser grandinha, ela permite até cortes mais delicados também, com cuidado. Enfim, então essa seria, a meu ver, a primeira régua. Depois as quadradas, que também há de várias dimensões, né? Facilita bastante o trabalho quando você vai fazer quadrados. Até as retangulares menores, como essa daqui, e com ângulos marcados que facilitam e são necessários muitas vezes para o corte, até as reguinhas também menorzinhas, que também são bastante úteis. Enfim, régua também, eu diria que conjunto de réguas é como um acervo. Você vai adquirindo para ter um conjunto que atenda às suas necessidades de corte, dependendo do projeto. E, finalmente, o terceiro grupo de equipamentos do nosso conjunto de corte são os cortadores circulares. Esses cortadores, eles têm uma utilidade muito grande, porque usando na pressão correta e na forma correta, eles permitem que se corte muitas camadas de tecido ao mesmo tempo e com precisão. O corte é certo, é um corte bem feito. Bom, eles existem em logicamente, diferentes fabricantes e diferentes dimensões da lâmina. Esse é 45, o de 28 milímetros também bastante útil para coisas menores, e até os miudinhos e até os maiores. Então tem diversos tamanhos. Geralmente a gente começa trabalhando com esse de 45, que é o mais comum. O que a gente tem que prestar atenção? Esse modelo meu aqui, por exemplo, é um modelo bastante antigo, que a trava da lâmina ela é manual. Eu tenho que baixar para expor a lâmina e travar, subir para travar a lâmina. Isso é muito importante porque essa lâmina ela é um corte muito grande. Ela é uma lâmina muito poderosa, vamos dizer assim, e tem que ser mantida fora do alcance das crianças e muito cuidado ao usar. Porque se você, por acaso, vai usar esse cortador e deixar o cortador sobre a superfície com a lâmina exposta, é o possível de acidente. Tá? Você pode causar um acidente assim, ou mesmo falar com a lâmina aberta, mexendo os seus braços. Enfim, a gente tem que ter o hábito de só expor a lâmina quando chegar na placa e ao terminar o corte já fecha ali. Outros modelos são modelos que permitem você usar sem ter a trava, porque a trava é automática. Então, você, ao pressionar para cortar, expõe a lâmina e ao retirar, a lâmina se retrai. É mais seguro. Mas a grande parte da população quilteira tem esse aqui mais antigo, que, usado com cuidado, atinge os seus objetivos. Esses são os 3 grupos do conjunto de corte. É interessante sempre ter um acervo deles: placas, réguas e cortadores circulares. A nossa próxima etapa da aula vai ser exemplificar o corte num tecido específico. Vamos ver então.
Para preparar o tecido, eu primeiro vou observar se tem um amassado muito grande. Esse aqui tem, olha. Essas marcas prejudicam no corte, porque pode dar bico. Se fosse só uma coisinha mais simples, assim, até poderia não passar. Mas aqui eu sou obrigada a passar. Então vamos passar ele lá. Esse tecido, então, ele tem, como eu falei, 1,50 m de largura. Eu dobrei unindo orelha com orelha, portanto eu tenho uma dobra aqui no sentido da largura. Para a gente consertar essa linha torta aqui, que muitas vezes acontece, e começar a fazer um corte preciso, eu preciso estabelecer o que eu chamo de linha de base. Essa linha de base, ela só poderá ser cortada com uma única dobra do tecido. Jamais dobrar 2 vezes e cortar, porque aí começam as chances de erro. Lógico que você tem muita prática, passa o pano em camadas muito bem passadinho, você até pode fazer isso. Mas tecnicamente o certo é a primeira linha de corte, que é aquela que a gente acerta o tecido, ela tem que ser feita com uma única dobra aqui embaixo. A outra coisa que é técnica e é importante é o seguinte: quem é destro, eu sou destra, eu corto com o cortador com a minha mão direita. O tecido tem que vir da direita para a esquerda. Se eu fosse canhota, ele teria que vir da esquerda para a direita. E aí é óbvio, o que a gente tem que fazer para nos ajudar? Distribuir o peso desse tecido. Eu aqui no caso, eu só passei uma área que eu vou usar para demonstração. Não passei todo não, mas estou deixando ele desse lado direito da mesa, porque aqui tem 1,5 m de tecido, vai ficar pesando se ele ficar do meu lado esquerdo. Então eu viro em torno da mesa, ou dou um jeitinho para a gente poder ter, boto uma cadeira se a mesa for pequena, enfim, eu distribuo o peso desse tecido para ele não brigar comigo. Aí vem a pergunta, poxa, mas esse pano tem aqui 75 centímetros de largura, né? Eu aqui tenho uma placa que é grandona e uma mesa também bacana, grande. Geralmente, até a maioria das placas são menores do que essa aqui. Então, se for menor, nós vamos ter que fazer um jeitinho. Mas eu vou deixar o jeitinho para mostrar depois. Eu vou mostrar aqui primeiro. Se você tem a condição de ter esse equipamento, maravilha, vai facilitar muito. Vamos ver como é que é esse procedimento. Mas aqui, o que eu vou precisar? De 2 réguas. Uma que eu digo que é aquela minha régua, a primeira régua, que é essa que fica mais ou menos 60 centímetros por 15 ou 6 polegadas por 24, que essa régua aqui é uma régua coringa. Então ela nós vamos usar porque ela é um retângulo mais comprido. E precisaríamos de uma segunda régua, que pode ser esse retângulo, poderia ser uma quadrada. E se a pessoa não tiver a régua, pega uma folha de papel e vai fazer o esquadro aqui. Por quê? Eu preciso fazer o esquadro dessa régua com a linha da dobra. Eu escolho qualquer linha da minha régua aqui, ó, e vou colocar a linha da régua com a linha do tecido. Isso significa que nesse pedaço que eu tenho aqui, relativo a essa régua, eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, bonitinho. Então o trabalho vai ser alinhar a régua no pano e colocar, grudar nela a outra compridona. Só que aqui, quando é que eu paro aqui? Eu estou olhando para o fim do tecido lá. Repare que no caso desse pano, ele aqui está fininho, está engrossando lá. Não vou perder aquilo, não tem jeito, porque eu tenho que acertar essa linha. Então eu vou render o máximo aqui embaixo, de forma que acerte, com essa linha na linha da dobra, encostando régua com régua. Aí eu vou aqui então, chegar isso para lá, pegar meu cortador, expor a lâmina, se for o caso de não ser automático, e essa mão aqui é mão de aranha, que eu chamo. Ela firma os seus dedos fazendo uma força para baixo para essa régua não sair do lugar. E ao mesmo tempo, quando eu começar a cortar aqui, passou a minha mão, eu tenho que ir subindo isso. E eu brinco que é subir igual o bicho mede palmo. Você não tira a mão da régua de jeito nenhum. O meu dedão andou, andou 4 dedos. Andou o dedão, andou 4 dedos. E assim eu vou fazer. Quando chegar aqui, qual é o meu problema? Eu não tenho mais régua lá em cima. Mas eu tenho placa e tenho mesa. Então o que eu faço? Deixo o cortador ali do lado. Apoio novamente aquela régua, porque eu não deixei essa mexer não. Apoiei a régua ali e agora sim, seguro essa e essa desliza até terminar o pano, ó. Encostadinha aqui, retinho, afasto essa e aonde parei eu corto até o final.
Com isso eu vou ter a linha. Vou fazer o corte agora então, ó. Régua na linha da dobra, bem certinho. Vejo aqui quanto que eu tenho de pano. Expus a lâmina. Tirei, travei a lâmina. Botei a régua, encostei, força nessa mão de cá. Andei, tirei. Voltei, expus novamente. E fui até o fim. Aí eu tiro esse pedaço aqui e tem uma linha de base perfeita para começar os cortes. Feito a linha de base, significa que isso aqui está retinho para eu começar a cortar. Se eu tivesse o conjunto como eu tenho aqui mais longo, eu vou fazer o corte do mesmo jeito que eu fiz a linha de base. Eu ando com o cortador, apoio e vou. Lendo a medida aqui e sempre lembrando que o tecido que você está cortando, que você vai usar, ele vai ficar embaixo da régua. A régua apoia. Esse aqui fica quieto porque aquele lá vai ser cortado depois. Então a gente vai cortar e tirar. Se por acaso, aquela coisa do jeitinho que eu vou explicar para vocês agora, o conjunto de a placa for menor, por exemplo, nós agora, depois dessa linha, poderemos dobrar com muito cuidado esse tecido no tamanho que caiba na sua placa de corte ou na sua régua. Então, o que garante aquela linha de base é que você vai ter primeira linha acertadinha e vai garantir isso na medida aproximadamente da régua que você fez o nível naquela dobra. Então, esse processo de fazer a linha de base, gente, ele tem que se repetir em algumas vezes durante o corte, tá? Para garantir que essa linha de base é correta e a partir dali se cortar. Digamos então que eu não tenho aquela placa maior. Essa aqui, por exemplo, é aquela placa de um tamanho, ela tem 18 por 24 polegadas no caso, e ela é bastante comum da gente ter essa placa. Então vamos ver como é que seria fazer a linha de base sem ter a placa inteira lá em cima. Eu pego tecido aqui, todo irregular, eu pego, continuo usando a placa apenas como uma base, tá? Eu não estou lendo nada nessa placa não, estou lendo na régua. Chego para cá, ponho a linha da régua na linha da dobra e olho lá para cima. Ali está escado faltar um pouquinho, vou chegar mais para cá, vou ter que perder mais embaixo do tecido. Isso também é uma dica, meninas, porque quando a gente compra um tecido, tem que pensar sempre nesse pedaço que se perde para acertar o pano para cortar, tá? Então nunca comprar certinho não, sempre uma vantagem a mais. Então vamos lá, linha da régua na linha da dobra, encostei uma régua na outra, chego para lá, venho. Aqui acabou minha chance. Então eu tenho, obrigatoriamente, eu tenho que tirar isso daqui. Não tem como, infelizmente, mas tem que ser. Então o que que eu faço? Ó, com a maior delicadeza, eu pego só aqui embaixo e puxo esse paninho, mexendo com ele o mínimo possível, pronto. Até ele entrar na minha área de corte ali da placa. Bom, e agora? Se eu perdi a linha lá embaixo como referência, eu pego uma régua, essa maior que eu tenho, e aqui eu vou continuar o corte que estava no limite dela ali, ó. Então, eu alinhando isso aqui, automaticamente aquilo lá está alinhado também. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu sou destra, eu vou ter que dar a volta na mesa e cortar de lá para cá. Mas eu sou ambidestra, só para isso. Então, o que eu faço? Eu desenvolvi cortar com a esquerda, eu encosto aqui e faço a mesma coisa. Pronto. Ok? Com isso, o que eu tenho? A linha de base, aqui bonitinha. Esse tecido deve ser o minimamente mexido. Então eu venho para cá agora assim, ó. Dobro aqui. Alinho ali. Ai, preciso daquilo lá. Chega para cá um pouquinho. Pronto. Tá quieto. E aqui então eu vou começar a fazer os cortes. Esse corte, logicamente, ele depende do projeto. Portanto, a medida vai variar, tá? Eu vou fazer qualquer medida aqui só para exemplo. Vou fazer 3 polegadas, por exemplo. Eu tenho que pensar que esse ponto tem que estar alinhado aqui, esse, e até lá ao final. E a leitura é no espacinho do risco das réguas, tá?
Mesma coisa, ó, apoiei a mão, apresentei a lâmina. Antes de começar o paninho, eu já ponho a força necessária e vou... Que aqui agora, por exemplo, eu tenho 4 camadas de pano. Vou chegar na 2 agora, ó. 2 camadas, acabei. Mexo na tira. Se eu for cortar mais pedaços, eu só mexo, tiro a parte que eu cortei, que era aquela que estava embaixo da régua. Tá? E assim eu cortaria. Se fossem 3 tiras, eu vou cortando. Quando a medida necessária do meu corte é maior do que a minha régua, por exemplo, aqui eu tenho uma régua de 6 polegadas. O que eu costumo usar? Eu acho mais fácil, tem várias maneiras, mas eu acho mais fácil usar uma régua auxiliar, até que essa medida também dê, né? Porque aqui, por exemplo, tem 12. Se eu precisasse de uma tira de 13, já vou mostrar o recurso. Mas enquanto a medida está dentro da soma das duas réguas, eu coloco, ó, por exemplo, 6, 7, 8,5. 8 polegadas e meia. E faço a mesma coisa, ó. Juntei as duas réguas, venho aqui, vou bicho médio palmo até cortar. Tá? Se a medida é maior do que a soma das minhas réguas, eu venho também com toda a gentileza trazendo o pano para a linha 0 da placa. Ó, aqui, aqui, aqui. Ah, são, sei lá, 13 polegadas. Eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dar 14. Ó, aqui. Eu ponho. Agora sim eu estou usando a placa como medidor. Então eu estou usando uma referência. Aqui é o 0 e aqui é o 14. Eu ponho na linha do 14 aqui, na linha do 14 lá em cima, e o mesmo processo, tiro. Tá? Então esse é um recurso. E aí, se for maior do que a placa, você vai chegando o paninho para lá com todo cuidado para poder fazer o corte da medida que você quer. É claro que aqui no caso, a minha referência de padrão, lembra? Era só esse tamanho aqui, ó. Então, se eu vier esticando o paninho, porque aqui ele já não está mais passado que eu virei, né? Mas se ele vier bem passadinho, acertadinho aqui, eu corto aqui, sei lá, que eu tenho 60 centímetros. 25 polegadas, mais ou menos. Aí tá, eu venho aqui, cortei. Se eu tiver que continuar, eu vou fazer novamente aquela linha de base para garantir que o meu próximo corte vai ficar bem certinho. O que acontece quando a gente não faz essa linha de base? Essa tira, em vez de ficar aqui, vamos dizer, bem retinha, principalmente na dobra, ó. Aqui ela tá bem retinha. Ela dá tipo uma bicada. Todo mundo já fez isso na vida e de repente aprendeu até por isso. Ela não dá aquela meio cianinha, que aí não é uma reta, não é uma tira que a gente possa usar para uma barra, uma coisa assim. O que a gente tem que falar também é o seguinte, que a maior parte, acho que praticamente todas as formas geométricas, triângulos, retângulos ou o que for, elas sempre serão cortadas a partir de tiras. Portanto, o que a gente viu até agora foi como cortar tiras retilíneas, direitinhas. Então, a partir daí, qualquer forma será feita. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa tira que eu cortei com 3 polegadas. Eu vou tirar a orelha fora, alinhando aqui uma linha e alinhando a outra ali, ó, bonitinho. Seguro, corto a orelha fora. A partir daqui, eu vou... Ah, são quadrados. Eu ponho 3 lá, 3 aqui, verificando esses pontos, corto. Ah, retângulo de 3 por 6, digamos, tá aqui. Eu gosto de cortar assim, botando a régua inteira sobre a peça, porque eu leio lá em cima aqui e nos cantos. Apoio e corto. Então, a medida vai variar. É claro que aqui é mais simples, mas nós temos não só réguas, como também linhas na placa, que são linhas de 45 graus, de 30, 60, que você pode utilizar como referência colocando o tecido aqui. Tá? Essas outras réguas também, olha, essa aqui tem vários ângulos. Ou você pode ter réguas específicas para projeto, como essa daqui, que é para o Dresden Plate, aquela margarida. Esse para cortar triângulos especificamente. Ou réguas quadradas com todas as suas unidades, todos os tamanhos, né? Porque tem quadrada meio pequenininha, média, grande. Então, vocês vão, a partir de tiras, cortar as figuras geométricas. É lógico que isso tudo depende do projeto, a largura da tira, quantas tiras, etc., que não é o objetivo desse momento nosso aqui. O objetivo é mostrar como proceder para o corte,
fazendo um corte de uma tira certinha e a partir daí, então, de acordo com o projeto, fazer as outras formas geométricas. Essa foi a demonstração da técnica que se utiliza para o conjunto de corte. Usar adequadamente placas, réguas e cortadores vão te permitir um corte preciso, o que vai facilitar a costura e, consequentemente, a qualidade da sua confecção.